a gente consegue levar a experiência de outros clientes. Então a gente acaba ganhando um conhecimento emprestado. Você não precisa ter vivenciado para você aprender o que dá certo e o que dá errado. Eu sabendo que nós temos os mesmos resultados lá dentro, eu tenho certeza que ele está fazendo uma opção de ficar lá em prol de lá e do Vieira e Serra, ponderando o que ele está deixando de ganhar no Vieira e Serra. Então eu nunca vou achar que ele está priorizando alguma coisa porque é só dele. Porque é o interesse próprio dele. Quando a gente se propõe a fazer direito para negócios, eu não posso deixar nenhuma área que seja da pessoa jurídica desassistida. Olá, meus queridos e minhas queridas, Saulo Miquiles aqui no episódio 4 do Rainmakers. E hoje eu não estou com um, mas com dois Rainmakers, os irmãos Léo e Dudu Vieira Serra e Rossinier, tá certo? Certinho. Obrigado por estarem aqui. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado. Prazerzão ter vocês aqui. Vocês, que estão aqui porque tem 10 empresas no atual momento, amanhã a gente não sabe. Os caras são sócios da Junta Comercial de Brasília, né? Tem vaga cativa lá na Cefaz, de tanto imposto que eles pagam aqui no DF. E que de verdade são dois Rainmakers e inspiração para mim, além de amigos. Muito obrigado por estarem aqui. Se apresentem, quem são vocês? Começando pelos mais velhos. Por favor. Vamos lá. O meu maior título hoje é de amigo do Saulo. Opa! Não, mas deixando de lado o amigo do Saulo, o pai do Xande e da Flavinha, esposo da Babi, profissionalmente advogado, né? A gente preenche ficha ainda dizendo que é advogado. Além do escritório são 9 empresas, mas certamente a gente se apresenta ainda como advogado. Boa. Bom, eu sou o Léo, amigo do Saulo, irmão do Dudu, e também advogado. E eu digo que, embora a gente tenha, de fato, essas empresas hoje, nós somos advogados e estamos empresariando. Então, assim, uma coisa que a gente sabe é que a advocacia a gente não vai largar. Mas as outras empresas, essa não é uma verdade absoluta, né? Então, pode ser que a gente aumente esse número, pode ser que diminua, mas, enfim, a advocacia vai continuar. Vai continuar. E eu já vou começar mandando. O escritório é uma empresa ou não é uma empresa? A gente conversa sobre isso, né, Saulo? Bota aí o microfone mais perto, assim. A gente conversa sobre isso, né? Na verdade, o escritório é empresa. A gente trata como empresa. Óbvio que eu não estou falando do ponto de vista formal. Eu sei. Né? Não, esse eu já deixei lá fora quando eu tirei o paletó. Isso. Mas eu acho que o escritório, a gente tem muitas limitações que não deixam a gente curtir ele como uma empresa de fato, né? O marketing é muito limitado, as possibilidades de contratação são diferentes e o trabalho tem que ser artesanal, né? Sou eu envolvendo ali diretamente, multiplicar o meu tempo é difícil. Então a gente cuida dele com os cuidados de uma empresa, mas ele limita muito essa nossa veia empreendedora. Daí talvez que a gente tenha buscado as outras alternativas, os outros empreendimentos. E foi pensado isso, tipo, cara, estamos aqui no escritório e tal, mas estou sentindo essa necessidade, ou foi por acaso? Não, foi por acaso. A gente, na verdade, é isso. Eu acho que a gente nasceu para empreender, a gente gosta muito disso, mas surgiu como oportunidade, aí eu já vou remeter lá para trás. Engata. A gente... 2011 ali, talvez, né? Pode ser. Eu não vou me... eu acho que foi logo no início. O escritório foi aberto em 2010, no início em 2011. Foi o nosso primeiro empreendimento, o escritório. Isso, o nosso Vieira primeiro Serra. CNPJ foi o Vieira Serra. Vieira Serra, exato. E aí depois nós abrimos um restaurante. Essa aí poucos sabem. Qual era o restaurante? A gente tinha um restaurante na 307 Norte. Vivar. Se chamava Vivar, né? E foi a melhor pós-graduação de direito e de empreendedorismo, porque o investimento foi caro, a gente suportou esse investimento. Foi a melhor pós-graduação, mas talvez tenha sido a mais cara do mercado. Pós-graduação em Harvard. Mas a gente aprendeu um bocado também, cara. A gente aprendeu a importância de ter feito um acordo de sócios porque não tínhamos feito. Aprendemos como é que funciona um processo de dissolução de sociedade. Aprendemos. Tudo na prática. Foi muito doloroso. Problemas trabalhistas. Tudo do ponto de vista do empreendedor. Exatamente. A escola da vida, né? Pois é. E aí, todos os processos internos também, né? Como é que funcionava uma gestão de uma empresa, e aí falando tecnicamente, né? Até porque em 2010, convenhamos, o escritório não era tratado como uma empresa, né? Era uma tentativa ali, até um pouco irresponsável da nossa parte,
não para com os clientes, mas da nossa parte, porque a gente abriu o escritório sem nenhum cliente, né? Então, como é que uma empresa se sustenta sem nenhum cliente e sem um projeto para captá-los? Como que esses clientes vão entrar, né? Porque abrir sem nenhum cliente ainda vai, mas sem saber como que eu vou trazer... Exatamente. Nosso cliente era nosso pai, num primeiro momento, que pagava os aluguéis. E aí, da sala, né? Foi a ajuda que nós tivemos. Ele pagou até conseguirmos fazer frente a essa despesa. Mas foi o que motivou também de dizer o seguinte, olha, nesse momento da vida, a gente não tem muito a perder. Ainda não constituímos família. Era o momento de apostar, né? Era o momento de apostar, exatamente. No momento de tomar risco, estou jovem. Agora eu se sei der que errado... eu não sou o único nessa... Nós não somos os únicos nessa mesa que começamos com a advocacia e também tinha empreendimento na área de alimentação, né? Então, só que a minha ordem foi inversa. O meu primeiro CNPJ foi uma cafeteria. Foi? Foi uma franquia do Café do Ponto quando eu estava... Em Manaus ainda, né? Não, aqui. Já aqui. Já mas eu estava no último semestre da Faculdade de Economia e, portanto, eu estava no 7º da Faculdade de Direito. Então, eu morava no Lago Sul, loja no Taguatinga Shopping, monografia de economia e aula de direito. Então estava tranquilo. Vida tranquila. Mas aprendi na pele como é dura a vida de empreendedor. E você teve a sua primeira experiência, então foi a nossa segunda enquanto empreendedores. Não sei se tu ia se lembrar dessa, mas foi uma franquia também, né? E aí voltado, porque assim, e aí olha só o que eu disse no início. Falei, olha, uma coisa que a gente sabe é que nós somos advogados. Uhum. O restaurante, a perspectiva que nós tínhamos era, vamos abrir um restaurante para que a gente possa levar os nossos amigos e os nossos clientes e fazer dali um ponto de network para fomentar o escritório, né? E o segundo... Esse era o plano. Erramos rude. Pink e o cérebro estavam lá, né? Porra, dominar o mundo aqui. O plano era maneiro, mas no final a gente só passava raiva quando a gente levava lá, porque a gente estava envolvido na operação do restaurante, tomando o tempo do escritório. Meus amigos e meus clientes ficavam com raiva quando estavam lá, porque a gente não ficava na mesa. Não dava atenção. Enfim, e no final a gente falou, não vamos levar... porque eles vão confundir o nosso bom serviço enquanto advogado com esse péssimo serviço de restaurante. Ainda vão chegar lá e não vão querer pagar, porque, pô, é dos meus amigos e tal. Não sei Esse era o menor dos problemas. Então o negócio estava feio mesmo. Mas aí sim, o segundo foi uma franquia voltada para recuperação de crédito tributário. Também pensando em como a gente podia fazer crescer o escritório. Que aí, como o negócio não foi legal, mas pensando como na advocacia foi muito legal. A gente aprendeu um bocado a mais de empresariado nessa época, porque uma franquia te dá uma noção de gestão legal. Aprendemos um bocado de tributário, que, poxa, na nossa atividade hoje em dia de empresarial, né, aí voltado para a advocacia empresarial precisa desse apoio no tributário. Com certeza. E a gente aprendeu sobre um monte de questões de gestão, de softwares que podiam nos auxiliar com isso. Na época foi o nosso segundo MBA menos caro e menos doloroso. Tem vários MBAs, então. Não, mas ao contrário do Vivar, do restaurante, nesse foi superavitário. A gente saiu, pagou o investimento, a gente saiu lucrando. Então, assim, até do ponto de vista financeiro foi bem legal. E saíram por quê? Então, mas o Edu esqueceu eu acho que o principal ganho dessa franquia foi ensinar algo que o advogado tem muita dificuldade, que foi o comercial. Perfeito. Então, assim, como se tratava também de uma prestação de serviço, onde nós podíamos fazer um comercial muito ativo... Ao contrário da advocacia. Ao contrário da advocacia, que a gente não pode e não faz, ali a gente aprendeu como é que funcionavam as técnicas, a gente se debruçou em estudo, a própria franquia dava um suporte nesse sentido. Eu lembro que assim que a gente entrou, tinha um curso sobre vendas e, poxa, isso em 2013. Cara, era pra gente ainda algo muito avançado e hoje em dia você ainda tem esse conhecimento mais difundido, mais você fácil, acha, né? Na época eu não achava. Quando alguém ensinava sobre rapport, sobre forma de lidar com o cliente, tipos de objeção, era um mundo novo pra gente, foi legal. Foi uma semana em São Paulo de treinamento, foi bem maneiro. E a gente saiu, já te respondendo, porque era franquia. E aí a franquia,
ao mesmo tempo que ela te dá um know-how muito legal, né? Ela te ensina uma série de questões, por outro lado, ela te engessa muito. Sim. Então, assim, a gente queria fazer uma série de iniciativas e não podíamos porque você tem que seguir aquela cartilha, né? E aí eu acho que acabava se confundindo um pouco com a frustração da própria advocacia nesse aspecto, da gente não poder fazer tudo que a gente achava e acreditava que conseguia fazer, né? Mas o modelo deu certo. Assim, a gente gostou, né? Hoje em dia a gente tem uma franquia, a gente tem a franquia da Smart Fit e a gente tem 3 franqueadoras. Então você vê que o modelo de franquia bastante. A gente tem, ela gera limitações, mas continua sendo um bom negócio. Mas como tudo na vida tem prós e contras. É isso. Exatamente. Mas então hoje vocês têm 10 empresas, mas ao longo do tempo vocês lembram quantas? Porque eu acho que a gente só fechou essas 2, né, Léo? Não foram... Então foram 12 aí. Deve ter sido isso. O resto a gente é holder, né? A gente bota, Entendi. a gente segura, né? Entendi. E, cara, como é que foi esse passo de 1, 2 para 10? O que mudou nesse meio tempo aí? Como é que vocês planejaram isso? Chegou um momento que vocês falaram que começou por acaso, mas, pô, vocês viram, realmente isso aqui é bom, vamos estruturar. Em algum momento a gente quis abarcar mais CNPJs, né? Quando a gente começou nosso relacionamento com a Global em 2015. A gente começou advogando para a Global. Faz o quê? Estou presumindo que todo mundo sabe, né? A Global é a nossa construtora. Incorporadora e construtora, mas focado no Minha Casa Minha Vida. Esse ano a gente vai construir 400 unidades do Minha Casa Minha Vida. Já é uma empresa que tem uma atração assim, relevante. E a Global tem um segundo braço, que é a Global Prime, que constrói casas em alto padrão. E aí a gente constrói em bairros nobres, imóveis de mais de 1.000 metros e tal. Aí são as 2 pontas da cadeia, o Minha Casa Minha Vida e o altíssimo luxo, né? E a gente começou o relacionamento com a Global em 2015 e a Global construía muito pouco. E a gente tinha dentro do escritório uma outra construtora que tinha um modelo de captação de recursos como cliente. Como cliente, mas hoje em dia o dono da construtora à época hoje é nosso sócio na Smart. Os clientes vão virando amigos, os amigos vão virando clientes. Essa é a beleza da advocacia. Muito legal. E a história do repertório que a gente ganha com a advocacia também, né? A gente pegou a experiência emprestada de um outro cliente e levou para esse segundo cliente. Que hoje em dia também são amigos. Mas, enfim, o Rafael Daninho, que era o gestor dessa outra construtora, tinha um modelo de captação de recursos para alavancar o negócio dele. E aí ele apresentou para a gente, pedindo ajuda não só mais como jurídico, mas como comercial ali, como é que faria aquilo, como consultor, né? E aí a gente achou legal e apresentou esse mesmo modelo para o Pedro, inclusive com a ajuda do Rafael na época. O Rafael ensinou o caminho das pedras para aquela empresa que estava menorzinha ali. E aí o Pedro falou, olha, legal pra caramba. Pedro é nosso sócio na Global. Poxa, legal. Não, desculpa, vou fazer um adendo. O Pedro é nosso sócio na Global e nos outros 9 CNPJs. Só não está no escritório. Isso. Porque não pode. Porque é engenheiro. Aí o Pedro... Que isso, essa aí, merece, né? Essa invasão dessa. Tua reunião? E aí, irmão? Tu vai ter que gravar alguma coisa aqui, fazendo que interrompeu. Beleza? Dá um alô aqui agora. O cara chegou aqui para interromper o podcast, é foda. Acabou com tudo aqui. Episódio com os meus grandes amigos Léo, Dudu e Saulo. Meus parabéns aí por tudo que vocês têm feito e quebrem tudo aí, meus garotos. Valeu, irmão. Valeu. Então, depois dessa interrupção aí, volta. Eu tava falando do Pedro. Pois é, o Pedro é nosso sócio nas 9 empresas. Ele só não é sócio no escritório porque é engenheiro, não pode. Mas aí o Pedro falou, cara, legal demais essa toada de movimentar o crescimento da empresa, mas eu não sei fazer isso não, eu sou bom de obra. Se vocês toparem fazer isso, vocês se tornam sócios da Global e a gente faz junto. Aí a gente, depois de uns 3 ou 4 horas, veja bem, a gente, cara, vamos, porque é uma... Oportunidade passou. A gente, na época, estava só com Vieira e Serra, a gente já estava há um tempo... O restaurante tinha fechado. O restaurante estava fechado, a franquia não tinha sido muito maneira, a gente estava meio calejado. Falou, cara, vamos... Mas vamos aí deixa eu entender o seguinte. Vocês já tinham meio que se conversado e falando assim, cara, vamos procurar ativamente ser sócio? Não. Ou faz mais aquela ainda coisa não. que... Ainda não, né? Esse papo rolou, tá? Mas rolou já com o Pedro. Né? Tá. Então, assim, primeiro empreendimento desses 10 que a gente tá... desses 9, né, que nós estamos conversando aqui agora, foi a Global. E aí, por meio desse contexto todo que o Edu colocou,
Na época, foi o Pedro ofereceu essa parte da sociedade, mas a Global construiu 6 unidades naquele ano. Então, assim... 8. Eram 8? 8. Pois é. Ah, não. Não diminui o número do ponto. Ele tá errando por 33%. Exatamente. Em termos de percentual é bastante mesmo. Mas agora a gente vai construir 400. Então, assim, teve um crescimento grande. E aí, o Edu mencionou algo muito, muito bacana, que a gente sempre fala, e tu acabou de comentar também, que é a advocacia, ela tem algumas nuances. Por isso que ela tem que ser encarada como empresa, mas não é, né? Então, os nossos clientes se tornam amigos e a gente consegue levar a experiência de outros clientes. Então, a gente acaba ganhando um conhecimento emprestado. Você não precisa ter vivenciado para você aprender o que dá certo e o que dá errado. Isso é o que eu acho mais maravilhoso de advogar para a empresa. É você sentar com um baita empreendedor, o cara te dá uma aula e aquilo virou seu. Aquele conhecimento virou seu, né? Por aí. E aí, só que você tem uma aula de construção civil hoje, amanhã é um cara de uma startup, uma health tech, depois é uma clínica... É sensacional isso. Você é um dos caras que eu mais consulto quando a gente tem alguma questão de startup. E eu não sei se você já teve uma startup. A não ser como investidor, claro. Mas assim, mas digo, se você conduziu... Poxa, e você tem uma experiência para falar com qualquer gestor de startup. Não, eu vou te falar. Hoje, os clientes de startup me procuram não pelo jurídico. Tipo, o jurídico, eu sei que você sabe, mas assim, eu quero a tua visão de mercado. Olha aí. Entendeu? É o que a gente fala do nosso acordo de sócios. Isso. O cara quer a governança, o cara quer a prática que a gente é capaz de Porque visualizar vocês por têm trás. a teoria, mas vocês têm 10 acordos de sócio no mínimo aí. É por isso que Assassinados entre a gente, né? Fora os que eu já Pois fiz. é. Né? A gente fez recentemente o rebranding, né, do escritório e a gente coloca que o Vieira e Serra é direito para negócios. Isso. Então, por quê? Porque a gente, primeiro, pressupõe-se que qualquer escritório de advocacia entende sobre direito, mas para vocês fazerem um direito para negócio, você também tem que conhecer sobre negócio. Perfeito. Essa é a nossa tocada também. Então, é tem por que aí. entender de negócio. Totalmente. Vamos tentar resumir essa história? Vamos. Quais são as 10? Vai com o Edu, que a memória é Vieira melhor. e Vieira e Serra. Global e Global Prime. Tem a VSG, que é a nossa holding, que na verdade assume a participação em várias e presta serviço para várias. Essa holding, ela não é só detentora de participação. Ela tem administrativo, tem financeiro. E o grande lance dela é principalmente a questão financeira e administrativa que ela pluga, né? Uhum. Temos a Confê, que é conhecida principalmente pelo produto Mr. Brownie, mas é uma indústria de doce. BSB Musical e Musiflex. Milk Lab, Smart Fit e Moai. Moai, a gente tem uma participaçãozinha pequena na Moai. De tudo. Tá vendo? Tá bem. Meus filhos, cara. Tá faltando vinho aí. Traz mais vinho que ele... Se ele ainda tá lembrando de tá tudo. lembrando de tudo. Boa, essas são as 10. E aí você vê a pluralidade de segmentos, né? Totalmente então, diferente. você pega a Confê, é uma indústria. Você pega a Smart, é uma franquia. Você pega a BSB Musical, Musiflex e Milk Lab, são franqueadoras. Uhum. Você pega a Moai, é uma prestação de serviços. Global é uma incorporadora. Global é uma incorporadora, e aí vem 2 segmentos. E você pega uma holding controladora. Né? Então, assim... Gera repertório. Gera repertório. E dor de cabeça e trabalho, e noite mal dormida. Mas isso se tivesse uma barraquinha de cachorro-quente na esquina também ia ter, cara. Negócio pequeno dá mais trabalho que negócio grande. Dá mais trabalho que negócio grande. Vamos pegar essa tua fala aí. O que vocês tiveram de aprendizado nessa trajetória, assim, cara? Meu irmão, isso aqui tá tatuado no meu braço, no meu peito, porque eu errei lá no restaurante, eu errei não sei onde. Agora não erro mais. Eu pensei agora na tua pergunta e a gente nunca teve esse bate-papo, não. Aliás, é a primeira vez que nós estamos juntos num podcast, né? A gente estava comentando antes de entrar, o que é legal também, né? Sim. Já há tanto tempo e primeira vez que estamos tendo esse prazer. Graças ao amigo. Olha aí. Mas eu acho que um grande negócio que eu aprendi é que gente boa faz negócio ruim dar certo. Gente ruim não faz dar certo nem negócio bom. Uhum. Então, eu acho que a gente começa certamente sempre escolhendo pelos sócios. Cara, sem conversar, você tira as palavras da minha boca. Eu falo assim, independentemente do negócio, olha quem são as pessoas envolvidas nele. Porque
E aí já entrando um pouquinho do técnico, o advogado não sai da nossa pele, né? Pô, a sociedade limitada, ela é feita de pessoas, né? Sim. Então, assim, essa relação entre os sócios, ela é fundamental. E aí, quando você vê que destoa alguma coisa, por que essa outra não deu certo? Porque era muito discrepante o que cada um pretendia com o restaurante. E o perfil de cada um dos sócios, eles não eram complementares. Por que a franquia a gente optou por não continuar? Porque não existia uma relação de sócios. Embora na franquia a gente tivesse também, na época, um sócio que é nosso muito amigo demais da gente até hoje, né? Sim, sim. Que é o Rafa. Mas Rafa ele tá falando da franqueadora, Da um franqueadora, negócio de relação cima para franqueadora. baixo. Só para não deixar mal Sim, registrado, né? Tá certo. Sim, foi bom. Não, eu vou foi fazer um importante. corte e vou dar um jeito de deixar mal registrado isso aí. Rafa, tamo junto, velho. Entendi. Eu vou passar para uma outra pergunta que para mim é uma das mais interessantes, que é como é ser sócio de irmãos, mas eu preciso agradecer nossos patrocinadores aqui, Mequiles Tavares Advocacia Empresarial, meu escritório com o Léo também, meu sócio, que somos grandes parceiros, amigos trabalhamos juntos e etc. Dois craques. 2 craques de direito também, que tem que ficar registrado. Exatamente, e vocês são nossas inspirações. E Facilite Contabilidade Digital, que é a contabilidade digital para sua abertura de empresa, e os caras são bons e estão com uma promoção boa, que é, cara, você quer abrir seu negócio, clica aqui no chat, na descrição, vai entrar no WhatsApp deles, eles vão abrir o negócio de vocês de graça. Vai pagar só taxa de junta comercial, serviço deles eles não vão cobrar essa abertura. Empurrãozão no início, né? Os caras são bons. Excelente. Como é que é ser sócio de irmão? Horrível. Porque não é ser sócio só, é trabalhar junto, né? Não, eu tô de brincadeira, cara. Porque uma coisa é, vocês podiam ser sócios e não se encontrar, mas vocês estão todo dia juntos. A gente tinha trabalhado junto já em outros 2 escritórios antes de ser sócio. Ainda assim, quando a gente começou, a gente tinha aquele problema que eu acho que a gente que visualiza assim, marido e mulher, que o cara não para de trabalhar nunca, né? Uhum. A gente morava na mesma casa, né? A gente morava na casa dos meus pais. Eu passei isso com a minha mulher. Você foi sócio dela, né? Sim. Então, a gente trabalhava o dia inteiro, porque chegava em casa, tava na minha cabeça, eu queria tirar da minha cabeça, eu jogava pro Léo. Falava, amanhã não vai tem que falar falar assim, não, aquilo. amanhã a gente conversa. Mas o combinado passou a ser esse. Olha, no Entendi. escritório a gente fala de trabalho. Fora do escritório a gente não fala, a não ser caso de incêndio, morte Sim, ou bomba, sim, né? Sim. E é legal que, embora a gente tenha combinado isso lá atrás e foi importante, hoje isso já não é uma verdade. A gente conversa sobre negócios e problemas quando se encontra na casa dos pais, sobretudo, mas aí a gente já sabe ponderar, entendeu? Uhum. Pô, vamos falar aqui rapidinho sobre isso e tal, não sei o que, acabou. Em geral a gente fala de coisa boa. Pô, aquilo lá deu certo. Ah, tal. sim. Mas se for um problema, eu vou poupá-lo até o dia seguinte e Entendi. vice-versa. Entendi. Mas eu falei, cara, muito brincando muito, porque assim, o Edu, ele é irmão mais velho e no início... Dá pra ver. Claramente. Pior que isso aí rende uma história para depois desse comentário. Mas... E aí eu nunca nem falei isso para ele, mas ele me ensinou muito a ser um sócio ponta firme, cara. Eu lembro uma vez que eu errei, porque quando nós abrimos o escritório, eu não era advogado ainda. Eu estava no meu 9º semestre. Então, Daí é que o nome é Vieira e Serra, sabia? Porque nós somos Serra Vieira, né? Nosso nome é invertido. Era Vieira e Serra porque na época meu avô, já com mais de 80 anos, emprestou o nome pra gente fazer a sociedade. E aí eu era o Vieira, meu avô era o Serra, porque o Léo não podia figurar no contrato social. Entendi. E era foi o melhor obrigatório. sócio que a gente teve, porque ele nunca tirou R$1 lá de dentro. Nunca fez nada de errado, né? Nunca fez nada. Mas, e na época não podia ter sociedade de um advogado só, né? E aí eu era estagiário, cara, e aí eu fiz uma lambança bem grande. E na hora, o pânico bate e a primeira coisa que você quer fazer é, a culpa não foi minha, né? E ele na hora falou, não, ó, se a gente errou, quem errou é o escritório, vamos resolver. E eu sabia que a culpa era minha. Então, assim, as relações sempre foram muito tranquilas, cara. Claro que a gente, até se ajustar, e aí é como um casamento, né? A gente vai vendo o que pode ser exigido do outro ou não. Eu lembro... Como qualquer sociedade, sendo irmão ou não, né? Então, assim, por exemplo, eu chegava muito cedo no escritório e o Edu não chegava no mesmo horário que eu. Aquilo, no início, me incomodava profundamente.
E com o tempo você vai vendo, cara, não vale a pena eu ficar tão batendo nessa mesma tecla, tipo, não faz sentido. E aí você vai se moldando junto do outro. Mas, por incrível que pareça, a gente nunca brigou. E a gente consegue... É legal porque, assim, eu tenho certeza... A vantagem de ser irmão é que eu tenho certeza... E além de ser irmão, a gente é amigo pra caramba, né? Assim, a gente se encontra voluntariamente fora do escritório. O Léo é padrinho do meu filho, eu sou padrinho da filha dele. A gente tá junto sempre que pode. E somos sócios no escritório e em todos os outros negócios em proporções iguais. É o nosso combinado, inclusive. Se um não quiser, nenhum dos dois entra. Os dois têm que concordar. Tem que concordar e a gente só entra junto. Só entra junto. Por Então, que se um dessa- quiser, o outro não quiser, quem quer não entra. Quem quer não entra. Não entra. Por que isso, Tem direito cara? de veto. Imagina que o Edu passe uma semana dedicado a Confê, Mr. Brownie. Eu sabendo que nós temos os mesmos resultados lá dentro, eu tenho certeza que ele está fazendo uma opção de ficar lá em prol de lá e do Vieira e Serra, ponderando o que ele está deixando de ganhar no Vieira e Serra. Então eu nunca vou achar que ele está priorizando alguma coisa Porque é só dele. porque é o interesse próprio dele. Né? Então, assim, outra coisa que a gente tem muito diferente da sociedade de advocacia, a gente não se remunera por captação. Porque os amigos, assim como você, eles se confundem. Sim. Então, assim, pô, Mas chega uma hora que é difícil saber de quem que veio. cara, da onde Se você veio? indicasse uma causa lá pra gente, teria vindo pelo Edu ou pelo Léo? Sai comigo dos dois igual. Exatamente. Tá? Então, isso economiza um bocado de briga, a gente receber exatamente igual e a gente tá em tudo junto. E aí, é isso, eu tenho certeza que a gente tá sempre... um combinado depende do outro. O fato de vocês estarem todos juntos permite que vocês tenham esse combinado de que, cara, quem captou não importa. Porque Isso, vocês estão se sim. dedicando para tudo ao mesmo tempo. Então, e aí é isso. E aí a outra certeza que se tem é que os dois estão se dedicando tanto quanto possível em tudo. Não tem ninguém tirando o pé por nenhum motivo. Assim, se eu tô achando que eu tô trabalhando mais do que o Léo e vice-versa, porque isso acontece dentro ao longo dos cíclico, 13 anos de escritório, teve momentos em que eu achei que eu tava trabalhando mais, Lógico. teve momento em que eu fui cobrado porque eu tava trabalhando menos. Normal. Tu teve um filho, tu adoeceu, tu quis viajar, pô. 13 anos, Então, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. E a gente, na verdade, está sempre relaxado em relação à postura do outro. Nunca é por má intenção, por má vontade. É sempre em prol da sociedade. Então, respondendo objetivamente, cara, Bom pra pra nós, ser sócio de irmão é bom pra cacete. Vocês falaram de dois combinados aí. Se um entra, os dois entram juntos, né? E vocês não têm remuneração de captação. O que mais que tem de combinado assim que é escrito em pedra entre vocês? Para fazer essa relação dar certo. Tem um outro que é maneiro, que é nenhum dos dois erra sozinho. A gente nunca pode culpar o outro pelo erro. Se eu tomei uma decisão e o Léo não estava lá, foi com a melhor das intenções e a culpa é dele de não estar lá. Então a gente errou junto. E da mesma forma, o mérito nunca pode ser ostentado também, né? Embora seja, né? Que é irmão, aí volta a ser irmão. Não, mas aí dentro de casa tá tudo bem, né? Mas no escritório vocês são 50-50. 50-50. Como é que é o processo decisório com 50-50? A gente não segue nenhuma daquelas regras de governança que a gente Vocês recomenda para os pros clientes. Eu ia falar isso, mas eu falei, não, deixa ele falar. Porque eu imaginava. Não, mas a gente divide competências. O Léo, eu cuido do RH e o Léo cuida do financeiro. Esses são os dois maiores gargalos. O resto, em geral, é compartilhado. Eu acho que esse é um bom modelo, né? Você compartilhar a competência. Cara, isso aqui tu toca, isso aqui eu toco. Se precisar, me liga, que é como eu faço com o Léo. E tem coisa que é mais estratégico, mais profundo. Os dois entram, né? E essa parte que o Edu falou, é isso, cara. Eu acho que evita um bocado de briga. De o que um falou tá falado, entendeu? Eu não sei se... que ele falou, ninguém erra sozinho, né? Eu acho que é mais do que isso. O que um falou tá falado. Então, cara, se eu, por algum motivo, cheguei numa reunião e optei por reduzir os honorários e... Acabou, tá certo, certo acabou. e acabou, velho. Eu tava lá, eu tomei a decisão. O que pode ser dito na próxima vamos ver diferente. Vamos ajustar para a próxima, mas não vai apontar o dedo na tua cara. Não. Então, assim, quem está na mesa tem poder de decisão igual e o outro não vai reclamar. E nos negócios que vocês são minoritários, vocês votam em bloco também ou pode um votar diferente do outro em alguma situação?
eu não sei se tem algum deles que a gente está como pessoa física. Eu acho que em quase vocês estão todos a todos gente com a entra hold. com a hold, né, VSG. Então E aí o vota igual. voto sempre é conjunto. Mas te adiantando, se fosse até para futuros sócios, a gente não votaria divergindo. Então, assim, a gente sempre vai combinar o que é melhor para... Porque... E agora eu tô falando de coração, porque o Edu sabe. A gente vai votar em prol da empresa. A gente já fez isso sacrificando o interesse próprio. Porque eu entendo que a longo prazo isso... Não se mata isso- a galinha dos ovos de ouro, né? Não, mas nesse caso tudo bem. Aqui você pode ter visão diferente. Os dois achando que tá votando em prol da empresa, Mas tem aí a gente visão vai discutir diferente. e vai alinhar, cara. Porque... Eu tô até com dificuldade de imaginar um momento em que nós dois estaríamos numa mesa que fosse possível isso, porque a gente tem pouco tempo, cara. Se a gente tá os dois em uma reunião fora do escritório para decidir uma estratégia de uma outra empresa, só vai ter um. As decisões têm que ser muito rápidas. A gente né? alinha antes e vai estar um só lá. Eu acho que esse é um segredo que vocês estão dizendo indiretamente aqui, que é divisão de tarefa, né, cara? Assim, às vezes eu falo isso pro Léo, pro meu sócio. Vamos participar nós dois dessa reunião aqui. Eu falei, bicho, não, senão tem que fazer muito sentido os dois estarem numa mesma reunião, porque a gente decidiu se unir para somar esforços. Se os dois E vão um fazer a mais mesma um faz coisa... mais que dois, né? Exatamente. Cara, isso que você está dizendo, a gente entende a força que tem, principalmente por sermos irmãos, de poder somar como repercute a presença, entendeu? Então, assim, o fato de eu estar em um evento, de eu estar num seminário, alguma coisa, as pessoas automaticamente já lembram do Edu, Sim, já lembram isso do é escritório. sensacional, né? Então, quando a gente multiplica É um clone. isso, cara, a gente consegue reverberar muito mais, entendeu? Uhum. Então, concordando com o que tu tá colocando, é bobagem a gente ficar concentrando os nossos esforços no mesmo lugar, salvo se, de fato, valer a pena, Realmente né? muito necessário. Sinto inveja dos meus tios, que eram 8. É por isso que vocês estão em todos os eventos de Brasília, vocês estão lá. E Pelo nunca menos foram vocês dois sócios. estão Nunca foram sócios, né? Olha só. E você nunca notou que só tem um em cada evento. Mentira. lá. Cara, vou dar uma aqui de arquivo confidencial de Faustão. Dale, vamos. Qual que é a maior qualidade, o maior defeito do teu irmão? Maior Quem? qualidade, E o maior defeito? obstinação. Se é qualidade ou defeito? É os dois. Cheio de entrevista de emprego. Meu maior defeito é ser perfeccionista. Não, mas o Léo é isso. A gente largo usa essa osso. frase para um outro sócio nosso, que é o Zé. Obrigado. Mas com o Léo é verdade também. Obrigado. Se o Léo resolver que ele vai construir uma casa no meio do eixão, ele vai construir. E aí isso é uma vantagem, porque assim, se a polícia chegar lá, ele vai construir a casa. Só que é um defeito também, porque no meio do caminho ele podia parar e pensar se era uma boa ideia. Entendi. Se ele resolveu que ele vai chegar naquela bola, ele vai chegar naquela bola. Cara, eu costumo cumprir o que eu falo que eu vou fazer. Então, assim, muitas vezes tem suas consequências, mas Entre mortos e feridos, a casa vai estar construída. vai estar lá, meu irmão. No prazo ela tá lá. Mas eu não vou ficar com um não pra falar do Edu. Cara, maior qualidade. O Edu tem uma inteligência muito acima da média. Então, assim, eu acho que eu sou um cara que eu consigo fazer leituras de ambiente e tal, mas a capacidade que ele tem de compreender e ver à frente é absurdo. Então, assim... Podemos encerrar o podcast aqui. O Léo me elogiou, velho. Acabou. Calma, tem um defeito, pô, deixei pro fim. Mas, ao mesmo tempo, cara, ele é muito vislumbrado. Então, assim, ele sonha muito alto e tem hora que eu falo, bicho, calma, eu acho que você tá vendo tão à frente que segura, vem pra terra, velho, a gente não vai... É justo. Mas, por outro lado, é bom, cara, porque, assim, faz a gente pensar grande. Então, por Essa é exemplo... uma combinação de sócios maravilhosa. Um que pensa, um que sonha e outro que executa. Pô, Imagina se ele acreditasse no meu sonho e construísse a E casa foi, lá no meio do exatamente. chão. Saía. vai lá. A gente fez agora um trabalho de soft skills lá no escritório. E o resultado foi maneiríssimo. Você tá falando dessa complementação. Cara, e aí tem eu desconhecia, era para mim totalmente novo, a questão dos bichos, né? Eu não sei se te é familiar. Quem indicou pra gente esse trabalho, inclusive, foi o Bruno Ladeira, que estreou aqui o Rainmakers, né? O 01. Que é sócio do irmão.
e nosso sócio. E sócio de vocês, mas que tem uns combinados com o irmão também, que é também, bem interessante. E aí, dando os créditos, né? Quem fez esse trabalho foi a Lelê, lá do... se chama Match, o produto dela. E aí, o Edu, são 4 bichos que todos têm um pouquinho de cada um dentro dos seus soft skills. Mas tem uma característica que predomina. Exatamente. É tipo papagaio. Cara, eu Quais são sou os bichos? 76%... Tubarão, águia, lobo e... Gato. Urso, gato. Gato, com certeza. Então, eu sou 76% tubarão e lobo. E o Dudu é o contrário. Tô no Shark Tank aqui. O Léo é 76% racional, eu sou 76% emocional. Então, Maravilhoso isso. Maravilhoso. Os dois estão nos polos Pra serem extremos. sócios é maravilhoso, se entenderem. Como ela como é falou, o caso de vocês. cara, eu nunca vi isso. Porque, assim, normalmente você tem uma pessoa equilibrada. Não, vocês têm uma característica muito forte de um lado. Só que um de um lado e outro de outro. Você tem 2 desequilibrados juntos. A gente desequilibra aqui no meio. Né? Você é 76 gato e... Eu não lembro o nome, Águia. mas eu sei que é 76% emocional. É isso. Emocional, exatamente. E quando vocês foram fazer divisão de tarefas, vocês levaram em consideração, cara, meu irmão tem essa qualidade, não vou deixar isso com ele? Ou foi meio que no feeling? A gente foi descobrir isso, se você for pensar, semana passada ou retrasada, quando a Letícia falou pra gente. Mas imaginei indiretamente eu tô cuidando do RH e o Léo tá cuidando do financeiro. A gente já tava cuidando de acordo com as habilidades pessoais. Sim, né? sim. Eu fiz a mesma pergunta pro Bruno, que você mencionou, o Bruno Ladeira. Ele falou assim, cara, eu nunca tive essa conversa com meu irmão. É meio que natural, porque o que essa pessoa fez com vocês foi apenas sistematizar e botar num papel. Materializou o que vocês intuitivamente já sabiam, né? Então, convivendo junto há um bocadinho de tempo. Um bocadinho de tempo, né? E é isso, né? Assim, além de sermos irmãos, são 13 anos azeitando essa relação. Né? Então, muitas das coisas que, no início, ao contrário de hoje, a gente tinha pouquíssimos compromissos, né? A gente queria era ter compromisso. Então, a gente participava das mesmas reuniões. Jamais eu perderia a oportunidade de estar presente na única reunião do mês. Chegou um cliente que caiu de paraquedas. Chegou um cliente empresário, ele era dono de uma barraca de cachorro-quente. A gente não vai deixar ele Se sair fosse hoje em daqui dia, sem que os dois estivessem lá dentro. Não, se fosse hoje em dia o entregador do iFood passasse, a gente ia botar ele lá dentro. Não, vem cá, você tem algum problema? Conta pra gente. Brincadeira, mas, cara, você vai tendo uma sintonia ali em reunião, você já vai sabendo as piadas. E aí lembra daquela confissão que eu ia fazer? Chegou o momento, vai. Conta aí. Bota uma trilha aí, Gui. Bota uma trilha emotiva. Você foi falar, o Edu claramente é o mais velho, né? E acontece muitas pessoas... Tem gente que acha que a gente é parecido, e já aconteceu de confundirem um pelo outro, o que eu acho um absurdo. Eu não acho que a gente é tão parecido assim. Não. Acho que se você disser que é irmão, não espanta, não. Mas confundir, não. Mas já aconteceu, Acho talvez que mais seja... pelo jeito... O jeito e o local, né? Às vezes você encontra no tribunal ali, talvez. Enfim. Do que fisicamente, né? Mas na reunião, às vezes, quando descobrem que a gente é irmão, perguntam, pô, mas quem é o mais velho? Aí eu sempre falo, sou eu. É porque o Léo pegou umas estradas mais esburacadas do que a... Cara, isso deixa ele com raiva, cara. E eu já sei que vai deixar. Então eu começo a rir antes de soltar antes a da piada. pessoa rir. A E pessoa tem 13 precisa anos rir. que não solta essa piada. Né? Tem. não, esse é o problema. A piada em si, ela não me irritava. Agora, quando vinha a pergunta, mas qual de vocês dois é o mais Aí, velho? tipo, ele já fica puto Cara, eu antes já e tu já sabia. ri antes. Eu já sabia pra onde aquele papo tava indo, entendeu? Eu falei, E velho, normalmente é um possível. cliente novo, porque não sabe nem que a gente Claro. é irmão e tal. Então ele tem que rir pra ser simpático. Aí eu rio mais ainda disso. É bom demais. Agora a gente expôs aqui, ele fez só pra se defender, porque eu não posso mais fazer. Esse foi um dos motivos da gente parar de fazer reunião junto. Entendi. Cara, deixa eu sair um pouco do mundo empreendedor. A gente, vocês são 2 amigos, a gente convive, conhece um pouco da vida pessoal de vocês. E eu sei que vocês 2 são 2 caras muito família. O que é pra vocês filhos e família nessa vida? Cara, é tão importante que quando você falou naquele momento, e fala, durante o tempo a gente trabalha menos, às vezes tem um filho doente, às vezes nasceu um filho. Cara, é tão importante que a gente, tendo essa necessidade dentro de casa, a gente nem espera que o outro esteja focado no trabalho. Né? Assim, quando nascer um filho, é natural que a gente vá se afastar. Quando tem um filho precisando de qualquer coisa, poxa, além de tudo é meu irmão. Então, assim, eu quero é que ele possa cuidar da família dele, porque a gente sabe o quanto é importante, né?
Você, Léo. Pô, você traduziu na própria frase, cara. Você falou o que é o filho e a sua família na sua vida. Cara, é a nossa vida, né? Eu acho que tudo que a gente faz, tudo que todo esse esforço, porque tudo isso tem um preço que a gente paga, né? É para eles. Então, assim, não tem muito para onde fugir. É pensando no que a gente pode deixar para eles, é pensando em conseguir dar uma melhor educação, uma qualidade de vida. O exemplo que eu tô dando, né? Tipo, quem é o que é trabalho, o que é você... que representa o trabalho. Exatamente, assim, capacitação. Para que você está estudando e tal. E eu tenho essa preocupação, inclusive, eu nunca trato dentro de casa o trabalho como algo pesaroso. Eu estou saindo de casa à noite, vai para onde? Vai trabalhar? Não, papai fica. Eu falei, pô, mas o papai gosta. Tipo... Eu vi isso, aquele Piaget falando isso, que a maioria dos pais, quando... Essa é uma cena que acontece com todo pai, e ela é de quebrar o coração, né? Você tá saindo para trabalhar e teu filho tá preso na tua perna, não vai. Eu tô passando por isso nesse momento, velho. Putz, isso é duro demais. E aí ele fala o seguinte, cara, o que o pai fala? Filho, eu tenho que trabalhar. E você bota um peso no trabalho quando você fala isso, que o teu filho vai pensar o quê? Pô, eu não quero trabalhar. Se trabalhar significa um peso e significa ficar longe da pessoa que eu amo, eu não quero trabalhar. Sabe o que eu falo? Eu falo, papai precisa ajudar um monte de gente. Legal. E eu tô passando por isso agora, cara. A Maria tá com 3 aninhos, é nossa única filha. E ela se agarra na minha perna todos os dias e chora desesperadamente. Não vai trabalhar, principalmente porque ela tá de férias, né? Esse período de férias é muito complicado. Pior ainda. E aí... Eu não sei quem foi que inventou férias pra mim. Vamos abrir o jogo? Vamos conversar sobre isso. Quem foi o cara que inventou férias pra Férias essa no menina? meio do 3 ano. anos de idade. Em julho. Não, isso não existe. Pô. E aí eu falo, papai tem que ajudar um monte de pessoa. Isso... É um contexto muito diferente, né? Do que eu tenho que ir, né? E eu sou muito fã do Piaget, eu não tinha visto ele falando disso, mas então que bom, eu tô chegando Eu perto de acho que eu acertar. conheci ele com essa frase. E aí já me ganhou, porque, cara, eu certamente falaria isso, porque é uma resposta meio que automática, né? É o que a gente ouviu, né? É o que a gente ouviu e parece uma justificativa plausível. É porque, assim, não está no meu controle. Eu tenho o quê? Você se isenta da Você responsabilidade. se isenta, perfeito. Você se isentou da responsabilidade. Só que a mensagem que você está passando é completamente errada. Então, como é que eu faço com meu filho hoje? Pô, graças a Deus, eu moro praticamente do lado do escritório. Então, agora que ele está de férias também, ele vai me deixar. Vamos lá, filho, dá tchau pro papai e tal. Então, já é essa fase passou, entendeu? Legal, bacana. Para ele é algo que está virando natural. Ele vai, dá tchau, às vezes eu entro com ele e tal, não sei o quê. Então, na rotina dele já funciona, mas Legal. essa é uma cena dura. Boa dica, boa dica. E outra coisa, vocês são católicos. Sim. O que representa a fé e a igreja nessa vida? Aí começa por mim? Pode ser. Cara, a gente foi criado dentro de uma família muito religiosa. Nosso avô, ele ia ser padre, ele morou no seminário muito tempo e deixou o seminário por questões de saúde. Mas isso, ele sempre dizia que devia tudo que aprendeu aos jesuítas, né? E isso foi passando de geração para geração e eu acho que, assim, eu conheci minha esposa dentro de um encontro da igreja. Nós advogamos por uma ordem religiosa, né? A gente tem contato com o padre todo dia. Só fala em advogado. Impressionante. Não, mas é que a gente tem contato. E por isso a gente tem contato com o padre todo dia. Tô brincando, legal. Mas eu conheci minha esposa lá dentro. Até hoje a gente pratica esse encontro porque a gente fala que tem um débito eterno. Então, por mais... Ela... Depende do ponto de vista, né? Analisa bem isso aí. Mas a gente... Pô, esse ano, principalmente, cara, tava a gente cheio de compromissos e tal. Fala, não, a gente tem uma dívida com o Papai do Céu. Prioridade, né? E a gente brinca que... Eu fiz esse discurso no meu casamento, que ele é nosso puxa-saco, cara. Porque, assim, as coisas que acontecem na nossa vida... Ele não é só amigo, não. Ele é puxa-saco, né? Ele cara. faz por mim, né? O que acontece na nossa vida não pode ser só atribuído a esforço e trabalho. Tem um toque lá de cima. Então, assim, cara, é isso. É fé. Embora seja crença, você
acredita e tal, não. Eu sinto, e eu tenho certeza que tem alguém lá em cima olhando e cuidando muito da gente. Além de ser um apoio assim, muito importante para as horas em que as coisas também não estão dando certo, né? É, porque essa vida de empreendedor não é mole, né? Não, a gente sabe que não é. Tá A gente aqui usa rindo uma- e tal, e comemorando, mas não é mole. Olha só, respondendo essa tua pergunta, a gente se apoia tanto nisso que tem uma frase que nós falamos muito quando algo não dá certo e a gente gostaria que tivesse dado certo. A gente fala, não, é aquela última parte do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, assim, é Perfeito. Papai do Céu cuidando. Não era para ser, vira a página e toca o barco. Cara, eu fiz minha parte. Se não aconteceu também, a gente transfere a culpa, né? A gente fala, cara, eu Mas fiz é tudo que eu porque podia. é que tem coisas que não estão na nossa visão. Uhum. Nossa visão é extremamente limitada. Então, realmente, é isso. Tipo, aconteceu uma coisa que eu queria muito, mas, cara, quem tem uma visão lá de cima tá vendo, meu filho. Confia. Confia que isso aqui não ia te fazer bem. E eu tô fazendo essa pergunta pra vocês porque, assim, chega aí, Gui, serve o vinho, estamos em casa. O cara tá Obrigado, com a boca cara. seca aí. Obrigado. O Saulo tá fazendo isso porque o Saulo é nosso amigo há muito tempo. E ele sabe que quanto mais vinho a gente vai bebendo, mais a gente vai falando, né? Pô, Então, mas ele qual é o ser aproveitou- humano que não segue essa regra? Ele tá aproveitando do conhecimento de fora dos bastidores para Todo ser humano Pra soltar segue a essa língua. regra. Mas, cara, vocês são o 4º episódio aqui do Rainmakers. E os 4, tenho certeza que isso aconteceu na vida de vocês, falaram alguma coisa assim nessa trajetória. Tipo, o Bruno falou, eu tava no lugar certo na hora certa. O Padilha falou, pô, eu ia desistir, e aí um funcionário virou para mim e falou assim, não desiste não. Liga pro fulano, pro Paulo Otávio, ele nem sabia quem era Paulo Otávio, liga pro fulano e vai dar certo. O JP falou, pô, eu tava lá e do nada uma pessoa me ligou que fazia trocentos anos que eu não via e essa pessoa foi a nossa primeira cliente. Cara, essas coisas você não explica dizendo, isso é uma coincidência. É de incidência. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês. Já muito. É isso, os grandes saltos do escritório, a gente estava preparado, É claro, é isso. mas assim, É isso. a gente batalhou já por bons contratos, mas os melhores aconteceram sem que a gente tivesse se esforçado por eles. Você faz a sua parte, você está preparado, etc. Mas parece que aquela ligação final, assim, é uma coisa que não está no teu controle, né? E a piada é essa, né? Porque parece que sempre acontece no último momento possível. A gente, se tivesse entrado um ano antes, aí eu não teria dado o mesmo valor. Mas tem o aprendizado. Cara, vocês têm noção de quantos sócios você tem? Que a gente falou em 10 CNPJs. Putz. E CPFs. Nunca contei, cara. Não, Nunca também contei. não vou saber te dizer, não. Mas é Porque, uma galera. porque olha, vocês têm sócios bons, né? Assim, uma Temos. turma boa. Tem uma galera muito boa. A gente, é isso, Não vou nessa pedir para nomear, porque você vai esquecer algum, vai ser sacanagem. Né? Não, mas nessa da gente escolher quem são os sócios na hora de entrar na empresa, a gente se orgulha muito de quem são os nossos sócios. Mas às vezes coincide, porque, por exemplo, a Musiflex e a BSB Musical, a gente só tem um único sócio, que é o Jorge Salomão. Aham. Né? Na Smart tem mais uma galera, né? Tem um pessoal que é muito bom e tal. Na Moai também o grupo é grande. Então tem algumas que tem um grupo grande, mas tem na Global, que a Global sou eu, o Léo, o Pedro e o Zé. Então não deve passar um pouco de 10 aí. É mais ou menos 1 para 1 aí. Entendi. E nessas empresas vocês operam? É mais Porra, investimento? pergunta maneira. É conselho? Porque varia muito. Então, assim, a gente não tem uma regra pronta para ingressarmos nessa empresa. O que a gente... Como é que, Sócio como é que operar vai ser? ou sócio não operar, né? Então, O que eu vejo, e aí foi algo que não foi conversado nesse sentido, é que em todas nós somos minoritários, Tá. à exceção da Global Incorporações e Global Prime, não é isso? Acho que sim. Nelas e VSG, né, que é a holding. Então, nas outras 6, nós optamos por ser minoritário. Em algumas delas a gente poderia até, inclusive, ter sido majoritário, mas não era algo que a gente queria. E em muitas nós trouxemos o jurídico para dentro do escritório para a gente poder ter uma visão mais realista do cenário ali dentro. Então, se eu tenho jurídico, eu consigo ver se as coisas estão andando bem. normalmente a gente consegue cuidar pela VSG do financeiro,
e a gente cuida do jurídico no escritório. Se eu estou vendo o financeiro e o jurídico a gente está bem por dentro do que está acontecendo. Mesmo não operando, você está bem por dentro. É isso. Mas operar, eu acho que talvez os trabalhos mais relevantes sejam dentro da Global, Moai. Ih, bicho, a gente opera pra caramba. Acabei de chegar à conclusão. Musiplex. Tem um monte de coisa, cara. Mas o nosso dia a dia é passado dentro do Vieira e Serra. É dentro do escritório que a gente gasta a maior parte do nosso tempo, Até porque certamente. vocês devem ter montado uma estrutura lá também para acompanhar os outros negócios, né? E nossos sócios operadores em todos os negócios são bons pra caramba, né? O pessoal sempre... É sempre alguém que sabe muito mais do que a gente naquilo. Entendi. Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram nessas 10 empresas e 13 anos de empreendendo? Roubou um belo de um silêncio, né? Mas eu acho que vamos porque puxar proporcionalmente, hoje em dia a gente olha como um negócio pequeno, mas a dissolução do escritório, do restaurante, foi um desgaste pessoal muito grande e na época era um dinheiro que era relevante pra gente. É isso, o desafio é o que você está vivendo ali no momento. É o do momento. Né? Então, assim, proporcionalmente, se você for levar em consideração as condições da época, eu acho que foi no meio empreendedor o meu maior desafio. Concorda, Léo? Cara, concordo, mas quando você me perguntou, me veio à cabeça o crescimento da Global. Eu acho que talvez pelo passar do tempo, essa dor do Vivar já não dói tanto. Agora, o crescimento da Global foi um desafio que eu acho que assustou a todos nós. Então, assim, chutar essa bola para frente sempre e correr atrás é algo que cansa, né? Então, quando a gente falou, cara, vamos chegar a tanto de VGV, você olha assim, como é que eu vou chegar até lá, cara? É muita coisa, é muito caminho para percorrer. E aí, quando você chega, você fala, puta, deu certo, né? Agora tem desafios mais gostosos de contar também, né? Vamos lá. A gente, assim, tornar o Vieira e Serra um escritório grande foi muito desafiador, mas a gente não pensa como uma dor porque deu certo no final. Então, quando a gente começou a operar com massa, que entrou de uma vez um monte de processo, como é que a gente vai lidar com isso? Quem que a gente contrata? Como é que organiza esses processos? Aquilo ali foi, na época, desesperador. Foi noites e noites dentro do escritório. E hoje em dia, poxa, parece que é pequeno porque já está rodando, mas conseguir colocar isso para dentro foi bem legal. E a conquista da franquia da Smart, que a Smart não queria vender franquias e a gente conseguiu arrancar isso a forceps, porque a gente queria uma Smart e deu certo. Foi legal também depois que vê. Show. Posicionamento de vocês no Vieira e Serra? É um escritório empresarial? É full service? É boutique? Como é que vocês... Tô perguntando isso porque nos bastidores rolou um... Como é que vocês enxergam? Cara, ou para onde vocês querem ir? Eu acho que a gente é um full service para pessoa jurídica. Quando a gente se propõe a fazer direito para negócios, eu não posso deixar nenhuma área que seja da pessoa jurídica desassistida. Lá dentro... Um administrativo... Tem licitação, tem tributário, tem consumidor, legal. Mas o nosso forte é empresarial. E aí a gente tem também como braços muito bem desenvolvidos hoje o trabalhista, o imobiliário e o tributário vem chegando. O empresarial para o empresário que está vendo a gente aí é o que lida com o societário, né? Propriedade intelectual também. Então isso vai se dividindo nessas áreas, porque tem gente que acha que, por exemplo, trabalhista é direito empresarial, né? Só para a gente... Tudo que atende a empresa, né? Tudo que atende a empresa Mas se ele entender assim, tá tudo bem para o Vieira e Serra, porque a gente de fato atende tudo que atende a empresa. Perfeito. E até os próprios rankings nos qualificam como full service, né? Ou é abrangente? Abrangente. Porque para ser full service, eu acho que a gente teria que ter penal, família, áreas que a gente não faz, né? Entendi. Então é um full service para a pessoa jurídica. E vocês têm recebido aí uns prêmios bacanas, né? Como é que é? A gente gosta. Quais foram os prêmios e qual é a sensação? A primeira vez que nós saímos, Saulo, foi maneiríssimo, porque, para ser honesto, eu sempre pensei que esses prêmios eles eram comprados, né? Até eu sair sem comprar. Eu posso referenciar que a gente não desembolsa nenhum valor. Mas agora eu posso ficar com a pulga atrás da orelha. Não, isso é comprar. Desde 2020. Em 2020 a gente saiu como segundo mais admirado do DF. Em 2021 acho que a gente foi terceiro do Centro-Oeste. E é uma surpresa, tipo... Surpresa. Eles avisam pra gente antes, né? Umas 2 semanas antes de publicar para todo mundo, eles falam, você foi ranqueado, mas você não sabe onde.
Mas na primeira vez já foi legal pra caramba saber que estava lá. Na segunda vez já dá um gelinho na barriga e fala, pô, tomara que eu não tenha caído, né? Se eu fui o segundo. Mas a gente vem se mantendo em segundo. A gente terceiro no Centro-Oeste. Em 2022 a gente apareceu, manteve no análise, em segundo no DF e terceiro no Centro-Oeste. Mas a gente foi ranqueado pela primeira vez por um ranking internacional, que foi o Leaders League, e aí na área de direito societário. Nossa. E aí em 2022 aparecemos nós dois nominalmente pela primeira vez como advogados. Eu na área de societário e o Léo no ramo de alimentos e bebidas. E fumo, mas eu ia esconder o fumo. Foi bom. De onde que veio o fumo? Categoria, não, é o nome da categoria. A categoria tá no alimentos e bebidas, vem. Exatamente. Veio o fumo. O Léo saiu em quinto do Brasil, eu acho que eu saí em terceiro do Centro-Oeste, na minha área e o Léo na área dele. Show de bola. Foi em razão de um trabalho, até falei, cara, quinto mais admirado do Brasil nessa área específica. Ainda assim é legal. Eu falei, como é que... Pelo amor de Deus, é bom demais. Mas como é que eles mensuraram isso, né? E aí falaram, pô, você atuou num caso super relevante aqui do Del Valle e tal. E aí, certamente, isso impactou para que a gente tivesse esses resultados. Bem maneiro, cara. Toda vez que sai, a gente comemora pra caramba. Final de campeonato. Tem que ser comemorado. Né? Todo ano a gente comemora. E a gente sempre se pergunta, porque a gente, embora a gente saia, a gente sempre discorda, porque a gente acha que a gente deveria estar em primeiro lugar, né? Em todo sempre, né? Na minha opinião, a gente está em primeiro. Na minha isenta opinião, tinha que estar em primeiro. Nada suspeita. Não, mas deixando a brincadeira de lado, cara, dá muito orgulho ver quem tá do lado. A gente, poxa, tá com essa galera aqui, estamos fazendo um trabalho legal. Legal. Pessoal, um livro, se pudesse indicar para empresário, para quem quer que seja, quem que vocês indicam? Não, eu vou falar antes. Eu vou falar antes. Vai. A gente dá a gente tem falhado nisso, mas a gente dava de presente para todo advogado que começava lá no escritório, e eu recomendo para todo mundo que se esbarrar comigo na rua, eu falo, cara, lê Como Se Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro Dale Carnegie. Dale Carnegie, eu acho que vai ter que escolher outro. Uma escola de vida. É mesmo? Tem que escolher outro. Cara, a gente leu um agora que, assim, eu não... Tá muito recente para mim, então vou falar ele porque eu acho que faz você ter uma reflexão, que é A Regra Não Ter Regra, da Netflix. Exatamente, eu gostei bastante, assim, vários insights de cultura, então eu coloco ele como, para o empresário, é legal você ver a mescla aí de como é que você quer desenvolver a cultura dentro da tua empresa. Show. E agora, momento fuck up, o maior erro que vocês cometeram na vida, que possam compartilhar e que hoje é um aprendizado. Vou deixar vocês pensarem enquanto eu agradeço a Facilite Contabilidade Digital, Global Accounting. Abra sua empresa com a Facilite, clica aqui no chat com eles no WhatsApp, eles não vão cobrar nada para abrir sua empresa. Miquiles Tavares Advocacia Empresarial, o nosso escritório, meu e do Léo, meu sócio aqui também, que também atua no ramo dos meninos, somos grandes parceiros aqui. E craques, e eles são os craques inspiradores pra gente, que fazem acontecer aqui o Rainmakers. E aí, quem quer começar? Vai você. Cara, em geral, o maior erro, os arrependimentos são sempre não ter feito antes. Não ter feito antes, não ter botado mais energia. Não ter feito antes o quê? Qualquer coisa. Por exemplo, a área trabalhista... Não ter vindo no Rainmakers Não ter vindo no Rainmakers. Pô, é o quarto episódio, eu podia ter vindo semana passada. Brincadeira. Mas a área trabalhista do escritório, a gente sabia que era importante, por que a gente não começou antes e tal, e hoje em dia está indo super bem. Então, os arrependimentos são, em geral, por que eu não fiz antes, por que eu não fiz com mais força. Uhum. Agora, fazendo já a minha meia-culpa, assim, a gente toca muita coisa ao mesmo tempo, então não dá para dedicar toda a energia em tudo que a gente gostaria. Mas se tem um bom projeto... Posso te colocar numa... Pode. Você acha que isso é uma desculpa válida? A gente toca muita coisa e... Eu acho que se a gente não tivesse realizando... Porque tem muita gente que está focada em uma única coisa e está focada em aperfeiçoar aquilo num grau absurdo e não chega no momento da entrega. Startup, você deve ver isso todo dia. A gente vem realizando em outras áreas. Então, assim, eventualmente eu vejo que uma das minhas empresas, se eu desse uma energia extra em tal ponto, eu já teria resolvido. Mas se eu colocar a energia nas 10 ao mesmo tempo e dentro do escritório em todas as frentes que eu preciso... Isso não é uma questão de falta de delegar, de contratar gente, é porque são coisas que só você mesmo
Ou, por exemplo, contratar e delegar gente é algo que eu poderia estar gastando Tá dando energia mais pra fazer. energia. Eu tô achando que o Léo não tá concordando, não. Não, essa questão do que... Momento fuck up. Qual que é o maior Não, arrependimento? tá, eu tava pensando que não tava concordando com a É, sua depois justificativa. ele fala do Ah. fuck up. Eu quero saber se ele concorda com a tua Ah, justificativa. então eu tava entendendo. Agora eu tô aqui na Berlinda, aí só pra eu entender. É, exatamente. Exatamente, Senta é. aqui. Cara, eu entendo o que ele tá dizendo, mas eu concordo com você de que isso não pode ser justificativo. E a gente sabe Eu disso. só fiz uma pergunta. Não, mas a sua pergunta foi aquele direcionada a dedinho na uma resposta. Porque... É porque, só fazendo um disclaimer, é pra mim também. Eu sei. Não, eu vou me valer da qualidade que ele colocou pra mim. Então, assim, cara, se a gente quer, a gente vai fazer. Não tem jeito, entendeu? Então, assim, pode ter 500 coisas e a gente e ele sabe disso. A gente vai fazer. Então, Quando a gente se propôs a fazer alguma coisa, não dá pra fazer mais ou menos. Pela mas metade, se eu me é. propus, vou ter que fazer bem. Então, Então, mas vamos pro meu momento fuck up? Momento fuck up. Cara, arrependimento, cara, da gente não ter vestido a camisa que a gente tem hoje. Vou explicar o que eu quero dizer antes, né, com mais antecedência. Quando o escritório tinha ali seus 5, 6 anos, foi quando a gente falou, cara, por que a gente está respeitando tanto a nossa posição aqui embaixo? Se a gente é bom pra cacete, se a gente tem habilidades que só nós temos, então Tá provado que eu sei fazer, a gente já parou fiz. de olhar de baixo pra cima e falou, porra, a gente é fera pra cacete, pra não dizer outra coisa. Então vamos pra O cima, YouTube entendeu? já ia- Então assim, o arrependimento foi de não ter vestido essa capa antes, entendeu? O que você pode dar de conselho, então, para uma pessoa como eu, que estou exatamente nessa fase de tipo assim, cara, eu e meu sócio e meu time somos muito bons. A gente sabe fazer, mas ainda fica aquela coisa, né, do síndrome do impostor e tal. Mas assim, já chegou o momento, cara, que, a gente já fez tanto. Já rodou tanto, já estudou tanto e já entregou tanto que, cara, né, até o racional fica ali, não tem mais como pensar A frase assim. é a seguinte: break the rules, but don't break the law. Arnold filósofo Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Eu achei que era o filósofo Harvey Specter. Então assim, bicho, tem hora que você tem que sair do quadrado. Chutar todo a mundo porta. fala que Não, mas especificamente pra você e pro Léo, é só vocês se verem como a gente vê vocês, cara. Que vocês não tem nada de olhar pra ninguém vendo? debaixo de você. Para com isso. Exatamente. Mas é verdade. Mas assim, tô respondendo porque ele falou, se tá faltando isso em vocês, Não é, bicho, porque- tem hora que você tem que sair do quadrado É e chutar isso. a porta e falar, cara, É isso. como assim eu não vou entrar? Não, mas a gente tá nessa fase. Que, tipo assim, cara, Não falta nada, né? não Nada. falta nada. Então, é posicionamento, é correr atrás. Mas eu tô perguntando isso porque eu sei que isso é uma dor de empreendedores, não só de advogados, de empreendedores. Essa tal da síndrome do impostor, que tem esse nome agora, cara, ela é uma dor muito latente. Muito latente. E parece que quando você quebra, sei lá, essa armadura, você dá um salto de 10 vezes. assim. Mas era E isso que eu ia ninguém falar. fala sobre isso, Ninguém né? fala sobre isso. Mas era o que eu ia colocar, porque isso são amarras que nós trazemos para nós mesmos, né? Sim. Então, assim, não existe uma regra. Cara, é mudar a maneira de pensar e de se enxergar de fato. Então, assim, quando você entra numa sala de audiência e você fala, cara, eu sei mais do que o outro advogado. eu Sobre sei- este processo, ninguém Isso. sabe mais do que eu. Cara, eu Exatamente. sei mais do que o juiz, eu sei tudo sobre esse processo, né? De novo, eu tô falando sobre um tema específico. Não vai acreditar que você é melhor do que todo mundo em tudo, tá? Não, é óbvio. É claro. Mas assim, isso transcende, velho. Eu não tenho dúvida. As pessoas passam a te enxergar diferente. Show de bola. Muito obrigado, Dale. meus amigos. Pô, foi um Pô, prazer Foi prazerzão, bom? cara. Foi bom bom? demais. Curtiram? Foi bom Foi demais. Então, vou deixar aí Obrigado. para vocês se despedirem, deixarem as redes de vocês. Eu já agradeço demais. Você que está ouvindo a gente no Spotify, segue a gente no Spotify. Spotify agora tem uma caixinha de perguntas para você interagir, responde se gostou desse episódio. Você que está no YouTube, comenta, se inscreve, compartilha. Pô, esse episódio
Não valeu não, Gui? Pra mim foi top. Aprendeu muito aí, Gui? Eu não sei se o pessoal vai gostar, mas eu me diverti. Exatamente. Curte, compartilha, comenta, diz o que você achou aqui dos dois, dessa relação aí de sócios entre irmãos. E, cara, se despeçam Saulo, aí. teu redes. sucesso nesse meio de podcasts não vem sem querer, né? Você deixa a gente super à vontade, a gente falou muito mais do que gostaria aqui, muito mais do que deveria. Então vamos talvez. continuar, cadê o vinho? Vamos continuar. Muito mais que deveria. Deveria, do que gostaria não, né? E aqui não tem edição, eu não te falei isso no imaginei. começo, mas aqui já era. Mas, cara, obrigado pelo convite, obrigado pelo prestígio de ser chamado Rainmaker, de estar nesse teu Vocês são, setlist. porra. Queria agradecer e pedir, poxa, vamos manter esse nosso contato para sempre, né? Com certeza. Redes sociais, eu não sou dos caras mais ativos não, mas @DuduSRV. Vai ser um prazer bater um papo por lá. Eu não tenho nada Isso esquematizado. No Instagram. No LinkedIn é Eduardo Serra Rossinier Vieira, o nome na ordem certa mesmo. Tá bom. E você vai me achar. Difícil vai ser escrever o Rossinier, mas eu vou quebrar o galho. Vou Quando deixar chegar na no descrição do episódio. Grande dia. Obrigado. Boa. Cara, só agradecer aí o convite. A admiração é recíproca. Foi um prazer enorme pra gente. E rede social, eu tô no mesmo lado do Dudu, não sou tão ativo, mas @LeoSRV no Instagram. Show de bola. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado muito. Obrigado, Saulo. Valeu, até a próxima. Abraço. Valeu.